Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez para podermos trazer aqui, né, a nossa contribuição para o reino de Deus. Estamos aqui no nosso Instituto Didascalo, né? E sempre denominamos eles como Instituto Didascalo como um discipulado, mais um discipulado para vocês. Estamos aqui com nossas matérias discipulando. Temos as nossas playlists já prontas, temos já 6 playlists prontas. Estamos aprontando essa que vamos entrar hoje aqui. Então vão lá, entra no canal, comece lá do início se você quiser, né? Isso é muito bom. Se você quiser compartilhar comigo todos os estudos, nós vamos mandar para você o link de cada um e vamos conversar por cada estudo. Eu gosto muito disso. Então, se você quiser, eu falo assim, pastor, como é que eu vou entrar em contato com você? Simples. Eu mando para você meu Instagram, a gente vai conversando lá e vou mandando o link para você para lá mesmo, tá bom? Se você quiser meu contato também no WhatsApp, eu te mando lá no meu Instagram, né? No meu direct do Instagram, ok? Bom, estamos hoje dando sequência ao curso Evangelismo de Oração. Hoje vamos para a nossa aula número 10. Número 10. Tem muita coisa para falar aqui ainda nesse curso. Não tem ideia. Vai demorar um pouquinho ainda. E hoje vamos para o nosso tema, né? O nosso tema é como transformar um clima espiritual. Né? Já falamos sobre quatro estudos sobre hoje, eu estudo sobre eles, esse tema, e hoje vamos falar sobre a parte 5, né? E creio que ainda se nós não terminarmos hoje, nós vamos para a parte 6 e vão ser 6 partes desse tema, que é muito importante esse tema, né? Eu creio que é um dos mais importantes do curso Evangelismo de Oração. É aqui que eu queria que você se prendesse a esse também. Vamos lá? Nós terminamos falando sobre os craques, né? Os jogadores que o diabo estava tentando arrumar para atrapalhar os planos de Deus. Primeiro ele vai lá, no caso de Pedro, ele vai lá e Pedro, né, consegue superar, né? Superar e ele perde, né? Só que aí ele vai e investe em Judas. Diz a Bíblia que Satanás ele vai pessoalmente ali em Pedro e em Judas para tentar frustrar o plano de Deus. Geralmente ele faz isso, né? Ele quer frustrar o plano de Deus usando através o seu melhor amigo, né? Aquele que você contava com ele, né? Tem essas coisas também. Que às vezes acontece. A gente está aí contando com alguém para trabalhar no reino, justamente esse é, é aquele que vai nos trair, né? Nos trair. Acontece isso, né? Comigo já aconteceu várias vezes comigo. Não vou dizer que não vai acontecer mais, né? Por enquanto, talvez não aconteça porque eu não estou pastoreando no momento, né? Estamos com outros investimentos, com outros propósitos aí, estamos aí, então, por enquanto, a gente não está pensando ainda pastorear, devido a algumas coisas que precisamos priorizar ainda na nossa vida, e caso dela é particular. Bom, deixa isso para lá. Vamos lá? E eu terminei a aula passada falando como e quando o clima mudou. Como é que Jesus ele mudou o clima, daquele clima hostil que nós falamos nas lições anteriores, e por um clima melhor agora. Como é que foi feito isso? Vamos lá. Em que ponto no tempo, o clima espiritual mudou? Isso aconteceu em Lucas capítulo 10, quando os mesmos poderes demoníacos que haviam confrontado Jesus e derrotado vários dos seus discípulos, de repente perderam o controle e acabaram se rendendo. Jesus enviara 70 de seus discípulos de 2 a 2 para proclamar a vinda do reino de Deus em todas as cidades e onde ele planejava passar. Temos aqui o capítulo 10, versos 17 e 18, que diz assim: Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Começa Satanás perder a sua o seu poder, né?
O poder satânico, na verdade, ele é dado a ele quando a gente libera ou a gente legaliza ele de alguma forma para ele trabalhar. Por isso que temos que tomar cuidado para não darmos legalidade a ele nas cidades e principalmente nas nossas casas. Tudo que acontece nesse mundo afora aí, né, são legalidades que a própria igreja libera para ele. Né? Satanás trabalha dentro de princípios, de princípios. E ele sabe muito bem lidar com isso, a gente vai falar isso, vai terminar isso falando um pouquinho sobre isso, mas é bom a gente entendermos que precisamos nos conectar no que Deus, o que Jesus nos ensinou referente ao seu reino. Vamos lá, vamos na sequência. Agora que sabemos quando o clima espiritual mudou, vamos ver como isso aconteceu. Vamos lá, primeiramente, o que produziu essa transformação dramática? O momento chave, quando os 70, diferentemente amistosa e conciliatória com as mesmas pessoas que as chamaram. Aí, verso 10, capítulo 10, verso 3, diz o seguinte: vão, e eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Nós somos enviados como cordeiro em meio de lobos. Aí a segunda parte essa ação levaria a reconciliação e a comunhão. Verso 5, verso 7, capítulo 10 de Lucas. Diz assim: ao que entraram numa casa e digam primeiro, a paz seja nessa casa. Nós explicamos isso de uma forma bem detalhada nas lições anteriores, né? Como nós falamos sobre como evangelizar, como fazer esse evangelismo. A paz, na verdade, a gente vai falar muito aqui no finalzinho dessa apostila, muito sobre isso. Eu não vou aqui entrar em detalhes no momento, porque a gente quer deixar mais para frente isso aí, para a gente poder aproveitar a sequência, né? E aí ele continua no verso 7 falando: fique na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário, não fique mudando de casa em casa. Então, a ideia era essa. Nós temos até uma lição falando do Paulo, foi fazer o seu trabalho missionário, ele ali ficava na casa de Áquila e Priscila, né? Um casal que ajudou Paulo no evangelismo. Então, Paulo usou muito esse princípio utilizado por Jesus, né? Naquele momento, o exército humano de Satanás foi neutralizado e, no fim, acabou desertando quando o reino de Deus se aproximou dele. Para entender como isso funciona, é importantíssimo entender que Satanás não pode nos ferir com apenas um golpe. Ele precisa de dois. É assim. E qual seria esses golpes? O primeiro golpe seria qual? O primeiro golpe, né? Então, ele não fere com golpe. Então, entendemos que ele fere com dois golpes. Então, temos o primeiro golpe aqui. É fazer alguém nos ferir tanto que acabamos permitindo que o sol se ponha sob a ira que surgiu no nosso interior. Então, Satanás vai querer nos provocar, não tem aquela linguagem, nos tirar do sério, nos tirar do sério. Então, ele vai querer nos tirar do sério. O apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho como termos essa vigilância. Nós temos em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, diz assim: e não peque ao permitir que a ira os controle. Eu estou usando aqui a linguagem NVT. Eu achei muito interessante, eu estou utilizando ela, então eu vou ler de novo. Não peque ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Ele quer isso. Ele quer exatamente oportunidade para poder não permitir que a gente avance. Satanás ele vai dar o primeiro golpe. O primeiro golpe é esse.
não é nos levar à ira, nos levar como diz a linguagem que nós usamos muito aqui no nosso meio, é nos tirar do sério. Vamos continuar. Depois ele logo entra, chegando em nosso acampamento, com total capacidade para nos ferir, porque lhes demos a oportunidade para isso. Nossa recusa em perdoar constrói uma espécie de maldição, conforme ilustrado, né, no ilustrado dos dois devedores, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 22 a 35, que nós conhecemos muito bem essa história, né, que é a questão do perdoar. Né? Você perdoa o seu próximo? A questão do perdão, nós sempre dizemos que o perdão ele significa o significado maior e a importância vai estar maior para aqueles que vão perdoar, não aqueles que né, não que aqueles que têm que receber o perdão. Né? Muito mais eu que tenho que perdoar do que aqueles que estão, não os ofensores. É mais o receptor que tem que mais pensar um pouquinho sobre isso. Nessa história, tanto o ofensor quanto o ofendido foram entregues aos torturadores, isto é, demônios e o diabo e os demônios. Evidentemente, o diabo sabe como deferir este golpe duplo a fim de obter direto legal sobre nós. O que ele quer? Primeiramente, nos levar a sair do sério para depois nos levar à ira. É um problema muito sério, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu, particularmente, estou aqui explicando isso, estou aqui fazendo as minhas avaliações. E logo quando a gente vai se deparar com situações assim, a gente sempre reflete um pouquinho sobre isso. É muito sério isso, amados. Porque a igreja hoje, nós como igreja, a nossa briga não é contra o diabo. Sempre lembra disso que está lá registrado no capítulo 6 de Efésios, verso 12. Não é contra o diabo, não é contra o diabo, né? Não é contra as pessoas, perdão. Estou bolando aqui não. Não é contra as pessoas, é contra o próprio diabo. Então a nossa briga é contra ele. Ok? Agora vamos ouvir a boa. Qual é a boa? Como Satanás cai? Você sabe como que ele cai? Vamos lá. Se a ira não resolvida, dá direito legal para o diabo. Então, abençoar aqueles que usam para nós, que usa para nos deixar irado, deve anular essa legalidade. Ao comunicar a paz sobre a cada cidade, os 70 anularam a legalidade do diabo numa vasta região. Sem autoridade para sustentar, o diabo não tinha para onde ir, senão para baixo, conforme o relato de, é, por Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 18, que ele dizia: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Como é que você vai resolver isso? Assim, rapaz, aí vamos aqui entrar numa situação que vivemos hoje. Né? Eu estou aqui no ano 2026, né? Talvez esse vídeo vai chegar aí, vai perdurar por muito tempo, que ele vai ficar aqui no canal. Né? Então, eu estou no ano de 2026, época de eleição aqui no Brasil, e aí tá as guerras aí políticas, né? E eu vejo aí pastores, homens que têm uma, um conhecimento muito grande, uma influência muito grande no país, como líderes religiosos, brigando com o nosso atual presidente da República sobre o STJ, que acho que é isso que fala, o SJT, sei lá como fala, né? Justiça, né? Federal, FF, vamos esquecer isso, você entendeu, né? Então essas brigas aí, elas não vai nos levar a nada, simplesmente dar legalidade ao diabo para trabalhar. O que está acontecendo no nosso país? E as coisas vão piorar mais ainda. Dizer que você já me entendeu, ou que você está vendo no país, e de repente hoje, esse vídeo vai chegar em 2030, e você assim, pô pastor, você profetizou isso? Não estou profetizando, eu estou dizendo que se a gente não tomar essa iniciativa e entender o que é o evangelismo, na verdade, qual é o nosso papel como igreja nessa terra,
as coisas vão piorar. Não tem jeito, não tem jeito. Né? Isso eu vi isso em 2000, na próxima eleição passada, né, que tudo aconteceu, ela fez uma reviravolta, etc. Não vou ter que entrar nesses méritos, porque eu não discuto sobre política em hipótese alguma. Né? Eu sou contra isso, não discuto, né? E a gente vê a situação. Né? Ah, pô, o atual é de Deus, eu não sei se é de Deus, eu sei que está ali porque Deus permitiu. Essa é a verdade. Então, e aí o que a gente faz, em vez de a gente poder, em vez dos líderes, nós como líderes, orarmos e procurarmos trazer a paz, e a paz é trazer um equilíbrio, né? A gente vai explicar isso mais tarde, esse próprio tema aqui, do clima, como transformar o clima espiritual, né? E a gente vê que as situações não mudam. Por que não mudam? E não vão mudar enquanto a gente não tomar uma posição que somos ensinados aqui, ensinados por Jesus. Como é que a gente vai derrubar Satanás? Derrubando os agentes dele? Não, de maneira alguma. Ninguém expulsa Satanás fazendo isso. A gente vai explicar isso mais dentro. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, porque nós temos ainda muita coisa para falar. A gente vai falar isso mais abertamente lá no finalzinho dessa apostila. Talvez não seja hoje que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas a gente vai falar muito bem por isso. Eu quero usar muito esse ponto aqui. Eu quero continuar aqui. Não vamos entrar em uma sequência, porque vamos falar mais tarde sobre isso. A queda de Satanás foi precipitada pelo trabalho dos 70. Dos 70, deixa eu arrumar aqui. Dos 70. Enviados por Jesus. Aí ele disse aqui, né, no verso 10, capítulo 10, verso 1, depois disso o Senhor escolheu os 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cidade e lugar onde eles deveriam de passar. O golpe de Jesus foi uma estratégia envolvente, projetada para cobrir para inteira, uma para inteira, com as suas miríades de cidades e povoados, e não apenas uma ou duas casas. Povoados, as cidades. Esse é o alvo da igreja hoje, né? E quando esse general, do exército do nosso inimigo, ele se rende ou foge, o soldado faz os mesmos imediatamente. Não fugir nada. O seu general abaixou a guarda, o que vamos fazer aqui agora? Né? Vamos lutar sem o nosso general? De hipótese alguma. Eles foram, ó, deram linha para pipa, né? Capítulo 10, verso 17 de Lucas fala: Então os cetas voltaram cheios de alegria e de Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Ele perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Vamos lá. Vou tentar aqui administrar isso aqui, amado, porque a hora eu vou procurar ver se a gente termina isso semana que vem. Tá bom? Não vou terminar aqui hoje não, hein? Satanás esmagado pelo Deus da paz. Romanos 10, capítulo 16, Romanos 16, verso 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Esse texto abriu meus olhos para um erro monumental que estivermos cometido como em guerra espiritual. Estamos dando mais valor para a guerra do que para a paz. Mas é uma realidade. Valorizamos mais a guerra do que a paz. A paz, ela é a primazia, a prioridade para quando nós pregamos o reino. Quando você briga, quando você. Não tem essas coisas que você vê aí pregando, as pessoas começam a pregar como tivessem colocando um crente contra outro, contra o mundo, contra qualquer situação diversa. Não. Nós temos que pregar a mensagem da paz. A mensagem que a qual venha nos levar a viver em comunhão com o nosso Deus. E aí o que acontece é que, infelizmente, o que a gente vê aí
É exatamente isso. É a guerra. Guerra entre igreja, guerra entre todos os irmãos, entre os irmãos. Jesus já derrotou Satanás ali na cruz, no Calvário. Não existe mais o que fazer. Ele já foi derrotado. Essa é, esse é um fato. Nós temos que sempre lembrar disso. Eu volto e repito, falo, Satanás já foi derrotado. Agora cabe a gente dar sequência a essa derrota. Nós estamos apenas dando legalidade. A nossa parte é marchar nesse território, sobre esse território onde Satanás foi já é derrotado pelo sangue derramado na cruz. E ao andarmos em paz, pisamos no inimigo caído e Deus esmaga a sua cabeça. Eu tô aqui fazendo tudo direitinho, né? Mas até consertando aqui o negócio errado. Debaixo dos nossos pés. Deus esmaga a sua cabeça debaixo dos pés. Em sua carta à igreja em Éfeso, Paulo só introduz os princípios de guerra espiritual contra o diabo e as forças das trevas, depois de primeiro ensinar à igreja como promover a paz em 6 grandes categorias que representam divisões ou lacunas que afetam grupos de pessoas na sociedade. É isso que a gente vai procurar ensinar. Isso a partir de semana que vem, porque o tempo já está limitado. Paulo nos manda construir pontes sobre essas lacunas. Lacuna étnica, denominacional e ministerial, lacuna entre sexo, a lacuna entre as idades e a lacuna entre classes sociais. Antes de iniciar a guerra espiritual contra o diabo. Então, nós temos que, primeiramente, criar uma ponte sobre essas lacunas. O problema hoje é que a pessoa já quer investir sobre isso e esquece dessas de na verdade, construir a ponte sobre essas lacunas. Nós vamos passar sobre elas. Mas a gente está praticamente não fazendo isso. E aí as coisas ficam mais difíceis, fica mais complicado. Então a gente vai trabalhar em cima disso, né? Trabalhar em cima disso. Só deixa eu observar aqui que é onde se eu devo parar ou não. Então vamos lá, eu vou parar daqui a pouquinho, né? Mas antes disso, deixa eu falar aqui, ó. Vamos examinar de perto essas lacunas, é isso que nós vamos fazer, como construir pontes sobre elas, e no capítulo 6. Mas é importante entender a receita de Paulo para alcançar cidades, promover a paz na cidade antes de travar guerra nos lugares celestiais. Isso é reforçado para o seu prefácio ao assunto de guerra espiritual. Aí ele fala em Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A conjunção indica que temos 2 instruções. Cada frase indica um elemento fundamental de uma poderosa fórmula de 2 partes. A primeira é defensiva e a segunda, ofensiva. Mas é importante, a última não deve ser iniciada enquanto a primeira não for plenamente executada. É aqui que eu quero parar hoje. Se você não executar os elementos defensivos, o outro elemento ofensivo não vai dar certo. Por isso temos que tomar cuidado. É o que está acontecendo hoje. Eu falei aqui, lá no Ministério OPA, nós temos lá uma série de mensagens sobre a armadura de Deus. Te convido para entrar lá no canal do Ministério OPA. Se você quiser o link, me fala que eu te mando o link da playlist lá. Eu vou mandar para você. O mais importante é que a gente saiba como lidar com isso. Na semana que vem, na aula seguinte, na outra aula, que é a aula número 11, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então é muito importante que nós aprendemos, para que tenhamos um evangelismo coerente, completo, e onde vamos ter êxito para vencer Satanás. Eu sempre falo que para vencer Satanás e seus demônios não é uma coisa muito complicada, não é difícil. A dificuldade criamos nós é fazer as coisas fora do contexto bíblico. O que vale é o que a Bíblia fala, não o que a gente pensa, o que a gente acha. Tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso.
E aguardo você na próxima aula aqui, tá bom? Para a gente poder conversar plenamente sobre isso. Tenho certeza que tem muitas coisas na última aula aqui do tema como transformar o equilíbrio espiritual. Vai ser muito mais dinâmico e vai ser muito bom. Deus abençoe. Até a próxima aula que vai ferver, que é a última aula desse tema. Deus abençoe e te aguardo lá.